Não peço que os tires do mundo, mas que os guarde do maligno. O problema é que tem muito crente camaleão. Você já ouviu falar do camaleão, do crente camaleão? Tem tanto tipo de crente hoje em dia: crente pipoca, crente balão, crente não sei o que, crente carrinho de mão. Crente carrinho de mão é aquele que só vai se você empurrar. Crente chuchu, aquele crente que não tem gosto. É crente pipoca que no meio do fogo ele transforma. E aí vai, é todo tipo de crente 007, aquele que ele é um agente secreto, ninguém fica sabendo que ele é crente. Na escola ele estuda o ano inteiro, mas, poxa, rapaz, te conheço um tempão, fiquei sabendo que você é crente. Isso. Mas o crente camaleão é aquele crente que ele é o ambiente que ele está. Isso não é bom. Está no meio de crente é crente, está no meio de gente avivada é avivada, está no meio de roqueiro é roqueiro, está no meio de santos é santos, está no meio de funkeiro é funkeiro, está no meio de mundano é mundano. Porque o camaleão é assim, irmão, se você encostar ele aqui numa coisa preta, ele fica. Eu estava vendo esse dia um vídeo, que coisa interessante. Um dia eu fui numa festa, porque hoje é algo que eu costumo ensinar. Fui numa festa, a pessoa perguntou para mim assim: o ambiente lá era cristão? Eu falei assim: o meu era. Você converteu, é claro que você vai peneirar alguns lugares, filtrar alguns lugares que você vai, mas você não pode isolar, por exemplo, sua família. Às vezes é contar lá, cantar uns parabéns, vai, marca sua presença. É até bom que eles costumam dar oportunidade. Ó, tá aqui um pastor, um irmão aqui, vai orar por nós. Porque já teve essa experiência. Então, nós temos que brilhar nas trevas. Só tem que vigiar, né? Jesus comia com pecadores para influenciá-los. O segredo está aí. Se não for para influenciar, então é melhor que não vá. Então, às vezes você vai ficar num ambiente, você talvez não fale uma palavra, mas a sua vida vai falar por você. Reflita Jesus. Reflita Jesus. Amém, queridos? Eu queria hoje falar sobre, eu já falei aqui uma outra vez sobre esse mesmo tema, sinais da volta de Jesus. Eu lembro que eu citei algumas coisas em Mateus 24, que fala de alguns aspectos. Só vou citar aqui, a gente não vai entrar neles. O aspecto religioso que Jesus cita lá, do surgimento de falsos cristos, falsos profetas. Verdade? O esfriamento do amor, a iniquidade se multiplicando. Eu tenho que abrir um parênteses. Quando a Bíblia fala que o amor de muitos esfriará, não diz de todos. Tem crente que tem mania de pegar versículo e aplicar de forma negativa. Já que o amor vai esfriar, então o que será de mim? Ó vida! Tem que falar: Deus, se o amor vai esfriar por causa da iniquidade, eu não vou ser aquele que vai praticar a iniquidade. Eu vou ser um dos poucos que o Senhor espera que seja a resposta para essa geração. Eu falo isso porque uma pessoa virou para mim, falou assim: ô pastor, Davi pecou, então o que será de mim? Eu falei com ele, mas a Bíblia não fala que Daniel errou. Com certeza ele foi falho. José. Então por que você não olha o exemplo desses homens? Parecendo aquelas pessoas que falam assim: eu vou sair da igreja porque apareceu um problema. Mas tem gente que tem andado na verdade há mais de 30, 40 anos. Vocês entendem o que eu quero dizer? Isso é um laço, irmão. Se chama laço. Pessoas pegarem coisas. Tem muito crente dando mau testemunho. Vou servir a Deus, não. Olha o exemplo dos que dão mau testemunho. Alguém disse um dia: se você quiser usar alguém como referência, que seja alguém que esteja melhor do que você. Quem está pior do que eu, então, pastor, o que eu faço? Aí você ajuda. Amém? Então, eu vou falar do aspecto religioso, falsos cristos, falsos profetas, etc. O aspecto que ensina sobre a natureza. A gente tem visto luz de sangue, tsunami é bíblico. Vou mostrar para vocês aqui, aqueles que não viram, tsunami é bíblico. Tá? Na sociedade, que a Bíblia fala que as pessoas
Ficariam comendo, bebendo, casando, se dando casamento, vivendo uma vida. Né? Então existem alguns aspectos, mas hoje eu queria dar algumas considerações antes de começar a falar sobre a volta de Jesus. Primeira coisa, repita assim comigo, não importa se Jesus vai voltar antes ou depois da grande tribulação, eu preciso estar pronto. Você vai encontrar vários teólogos, corrente teológica, vários versículos, falando que Jesus vai voltar antes da grande tribulação. Outros vão dizer que Jesus vai voltar depois da grande tribulação. Eu costumo ensinar o seguinte, não estou aqui para falar se é antes ou depois. Essa visão pré ou pós-tribulacionista. Eu estou aqui para falar para você, vigie. Mas é melhor estar preparado para o pior, concorda? Porque se Jesus não voltar antes da tribulação, se voltar depois, o que importa é você estar preparado. Porque é pior aquela pessoa que pensa assim, já que Jesus vai voltar, a tribulação só vai vir mesmo depois que Jesus voltar, eu vou ficar de boa. Então eu prefiro que você esteja disposto a dar sua vida por Ele. Porque se Ele voltar, você sobe. E se tiver a grande tribulação, você está preparado para passar. Você sabe qual é o nível máximo de fidelidade a Deus? É você dar a sua vida por Ele. Isso é uma coisa que preocupa hoje, porque tem pessoa que fala, perdoar de novo. Perdoar de novo. Eu tive que mentir. Irmão, tive que mentir. Assim, tem coisa que não desce. Eu tive que roubar. Imagina um homem virar para a mulher, eu tive que adulterar. Ou a mulher falar para o homem. O que eu quero dizer com isso? Jesus falou que se você não for fiel no pouco, você não vai ser no muito. Se for difícil para você superar essas coisas da vida, é muito mais difícil. É aqui que eu quero chegar. Então, a primeira consideração, se é pós ou pré-tribulacionista, esteja preparado. Segunda coisa, cuidado que a sua vida pare em detrimento da vida da volta de Jesus. A pessoa fala assim, eu não vou estudar, não vou trabalhar, não vou construir, não vou pensar em casar, porque Jesus está voltando mesmo. Isso é um pensamento perigoso. Um amigo meu, é um pastor hoje, ele tinha esse pensamento e pagou aluguel por 15 anos. Aí ele resolveu comprar a casa. Por muito custo ele comprou a casa, já tem mais de 20 que mora nessa casa. Jesus pode voltar hoje, pode. Mas é uma frase que eu costumo guardar, que ela parece um pouco estranha, mas é uma verdade. Você deve planejar, sonhar como se ele não voltasse agora. Mas deve viver em santidade como se ele fosse voltar nesse momento. Vocês conseguem entender isso? Amém? Outra coisa. Vigie. Porque, irmãos, eu fico observando pessoas muito estudadas até por sinal, que ficam tentando definir a data que Jesus vai voltar. É verdade ou não? Todos quebraram a cara. Os últimos agora disseram que era 2012, os maias, e isso é antigo. Como é que uma pessoa consegue se preocupar com o dia que Jesus vai voltar e o mais importante, que é vigiar ou não vigiar? Você acha que o Maia está preparado para Jesus voltar? É aqui que eu quero chegar. A vigilância é mais importante do que a data, irmão. Começa a sublinhar na sua Bíblia toda vez que Jesus falou vigiar, e você vai assustar. Eu falei aqui na última vez que eu ministrei. O Novo Testamento tem 27 livros. Somente 3 não citam sobre a volta de Jesus. Todos os outros 24 citam. E Jesus falou de forma muito enfática sobre vigiar. E vigiar é o quê? Eclesiastes 9:8 diz assim: em todo tempo sejam alvas as suas vestes e nunca falte o óleo sobre a sua cabeça.
Eu li esse versículo um dia desses atrás e eu me preocupei. Porque em todo tempo significa em todo tempo. As 24 horas do dia. Pode ser que aquela hora que você está vacilando, ela pode custar caro para você. Jesus falou, se o teu olho te faz tropeçar, arranca e lança ele fora de ti. Quer dizer então que eu vou ter que arrancar o olho? Se eu pecar com a mão, tem que arrancar a mão. E Jesus está querendo dizer é que o céu é mais importante que o seu corpo físico. Mas você não precisa arrancar um membro. Deus quer que você mude o seu coração. Então, meu amigo, se você entra no quarto, no notebook, no celular, e você está pegando, então você vai ter que mudar, você tem que cortar. O que Jesus falou, o sentido é mais abrangente. Se o seu celular te faz tropeçar, arranca e lança de ti. Se a internet te faz tropeçar, arranca e lança de ti. Se o jornal super te faz tropeçar, arranca e lança de ti. Porque é melhor entrar no céu sem um jornal super do que no inferno um jornal super. Entende o que Jesus está querendo dizer? Porque não adianta se cortar o braço da pessoa, se a maldade continua no coração, irmãos. Jesus está falando do valor da vida. Amém, queridos? Aleluia. E outra coisa, além de vigiar, vive em santidade. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Ninguém é ninguém. Eu costumo explicar a Bíblia assim às vezes. Ninguém é ninguém. Não acho que você vai chamar lá o anjo Miguel, falar, anjo Miguel, vamos bater um papo aqui. Deus está falando aí que eu tenho que ir para o inferno porque eu cometi tal erro. Explica para Deus aí que eu não erro tão isso. Ninguém verá o Senhor sem santificação. Ou então chegar lá, ó Deus, sabe que eu pastoreei, Deus, eu levei tanta pessoa à salvação, tanta gente, tantas pessoas. Sem santificação, ninguém verá o Senhor. Uma última consideração seria: não se escandalize com nada. É a Bíblia que está falando aqui. Se Jesus fala, não vos escandalizeis, porque é necessário que aconteça, ou mister, ou forçoso, essas três traduções. É necessário que aconteça, é mister que aconteça, é forçoso que aconteça, eu já te diverti. Tem coisa que dói. Pedofilia é uma coisa que dói. Corrupção dói. Mas ele falou que iria. Isso não nos dá o direito, como igreja, de acomodar. É muito importante entender isso. Nós somos chamados para ser sal e luz. Se está difícil uma igreja aqui, sem ela, com 100% de certeza, seria muito pior. Amém, queridos? Eu queria ler alguns textos bíblicos com você. Vamos lá em 1 Timóteo 3. 1 Timóteo capítulo 3. Na verdade é 2 Timóteo, desculpa. Segundo Timóteo 3, versículo 1. Sabe, porém, isso. Nos últimos dias, repita assim, últimos dias, sobrevirão tempos difíceis, porque os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando, entretanto, o poder, foge destes. Eu queria falar aqui, mostrando dentro da palavra, 4 aspectos relacionados aos últimos dias. O primeiro aqui, caráter. A Bíblia diz que nos últimos dias o caráter seria, de muitos, um caráter deturpado.
Deixa eu ler para você aqui. Egoísmo. Se existe corrupção, não existe egoísmo. Se existe traição, não existe egoísmo. Se o filho bate com a mãe, não existe egoísmo. Dá um exemplo da corrupção aqui. Um dinheiro que deveria ser destinado para, às vezes, pavimentar uma rua, uma merenda de criança, está na conta de um camarada lá no exterior. Está certo isso? Avarentos. Avareza significa apego sórdido ao dinheiro. Estou pregando para quem não está aqui, irmãos. Essa pregação é para nós que estamos aqui. A gente falando, vamos avaliar o nosso coração. Apego sórdido ao dinheiro, a bens materiais. Jactanciosos, pessoas que ficam se gabando. Sabe aquelas pessoas que saem de férias, chega no setor que ela trabalha, assim, pondo defeito em todo mundo. Ah, eu não posso sair de férias, porque essa empresa assim. Blasfemadores. Tem pessoas blasfemadoras. Esses dias a gente viu uma pessoa. Essa pessoa vai dar uma marcha para Satanás. Nós já estamos orando, já como igreja, né? Fazer 12, 24 horas em 2 igrejas diferentes. Estamos conectados aqui. Com propósito, né? Uma marcha para Satanás. Isso é blasfêmia. Até isso é sinal do final dos tempos. Você já ouviu falar de marcha para Satanás alguma vez na sua vida? Isso é blasfêmia, isso é para afrontar os crentes. Embora eles falem que não tem cunho religioso, está vindo gente de vários lugares, diria até nações, para participar. Então, como igreja, dobra os teus joelhos e fala: Deus, frustra todo o plano de Satanás em relação a essa marcha. Nós declaramos falência. Ser sal e luz é isso. Desobediente aos pais. Você nunca viu na sua vida tanto jovem morrendo por causa das drogas, igual nessa geração. O que é isso? Desobediência aos pais. Deixa eu falar uma coisa aqui. Eu não vou pedir para levantar a mão, porque isso seria muito incoerente. Todo mundo aqui é filho. É verdade. Talvez nem todos são pais e mães. E existe um princípio para o filho na Bíblia. Honra teu pai e tua mãe, para que te vá bem e seja longa a vida sobre a terra. Eu vou falar esse versículo ao contrário, porque eu acho que ele vai te impactar mais. Se você não honrar seu pai e sua mãe, tudo vai mal, você vai morrer cedo. Por isso que eu falo, não adianta às vezes você querer resolver o problema da pessoa somente com oração. Você tem que ensinar princípios para ela. Acho que um jovem que é desobediente ao pai, você vai resolver o problema dele com oração. Ô pastor, ele está todo atrapalhado. Ora aqui comigo, ora. Mas aí você começa a discipular o camarada e vai pegando. E pode mesmo entrar na vida da pessoa. Se ela pedir oração, ela te deu o direito de entrar na vida dela. Não é justo a pessoa querer ser ajudada sem querer ser confrontada. Com amor, viu? Sempre com amor. Aleluia. Ingratos. Não precisa nem falar. Irreverentes, pessoas que faltam a respeito com coisas santas. Às vezes está no culto, mas está pensando em 1000 coisas, menos em centralizar Jesus. Se você tem dificuldade de prestar um culto a Deus, porque as coisas te chamam a atenção, às vezes um telão, às vezes um ministério de dança que está aqui, então feche seus olhos, mas Deus tem tudo para ele. Nós não viemos congregar religiosamente. Esse grupo aqui, não sei se você sabe, é um grupo muito precioso, que nós estamos aqui para orar pela nação, para fazer diferença. Aprender sobre a volta de Jesus. Você não está aqui ouvindo sobre prosperidade. Como é que você vai trocar seu carro? Está aqui para saber como é que você vai entrar no céu e levar o máximo de pessoas para lá. Glória a Deus.
Eu falei uma coisa aqui na última quarta, alguns não estavam aqui. Como é que pode uma igreja, irmãos? A gente não cita não, por questão de ética. Traz seu celular, nós vamos orar, e a partir dessa oração você só vai receber notícia boa. Irmão, sinceramente, o cara está devendo pensão. Ele saiu do emprego justamente para não pagar a pensão. O camarada compra desembolado, mais do que ganha. Aí ele quer que eu resolva o problema dele com oração. E tem pastor que está prometendo isso. Ensina o princípio, fala, peraí, meu amigo. Está devendo pensão? É seu jeito. Paga. Você compra demais, corre bem, não seja compulsivo. É assim, irmão. Porque no outro dia o camarada vai pegar o telefone, é onde muitas pessoas ficam frustradas na igreja. Aí, o telefone toca e vai atender, é o juiz, é a mãe da criança. É a cobrança. Ele não funcionou, não. Deus, repita-se, Deus é um Deus de princípio. Deuteronômio 28 diz assim: as bênçãos te alcançarão se você for obediente. Bendito serás ao entrar, bendito serás ao sair, bendito será o seu campo, bendito será a sua família, bendito será seu gado, bendito será a sua plantação, se for desobediente. Deus é um Deus de condição e de princípios. Vamos parar de enganar as pessoas. Desafeiçoados, implacáveis, são pessoas extremamente más. Caluniadores, pessoas que ficam falando coisas. Isso pode acontecer dentro da igreja, viu, irmão? Infelizmente, Paulo no finalzinho fala assim, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Eu parei de empurrar certos versículos para o mundo. Quer ver o que a gente empurra para o mundo? Quando você lê Êxodo 20 sobre imagem de escultura, você pensa logo que é do católico, né? Não terás outros deuses diante de mim. Opa! Se você é crente que tem um Deus diante de mim. Antes de Deus, você não acha que você está com problema? Não terás outros deuses diante de mim. A imagem errada é dobrar, até fazer. A Bíblia é muito clara. Não farás, não te encurvarás, nem cair em cima do céu, na terra, nem das águas debaixo da terra. É pecado. Não estou falando a favor disso. Lembra as obras da carne, Gálatas 5, 29, 21. 5, 19 a 21. Prostituição, lascívia, impureza, etc, etc. Os que tais coisas praticam não herdarão no reino do céu. Está falando para a crente. A carta foi dirigida para a igreja. Que funcionava assim. A carta, às vezes chegava em forma de rolo, pergaminho, uma coisa assim, e era lida diante da igreja, igual a que eu estou diante de você. Aí Paulo escrevia, aí chegava uma pessoa e lia. Amados filipenses, etc, etc, etc. Então foi para a igreja. Enfatuados, que são pessoas cheias de si, traidores, sem domínio de si. Pessoas sem domínio de si, sem freio. A Bíblia usa a expressão também de incontinente. Tem muita festa para jovem aí, você que é jovem, guarde seu coração. Se prega tudo fora de controle, tudo sem limite. O incontinente não herdará o reino do céu. Aí você pode falar, mas todo mundo faz. Olha, existem 3 mentiras do inferno. Se você está com a caneta, você pode até anotar aí as 3 maiores mentiras do inferno. Está todo mundo fazendo. Só que lembra de uma coisa, se está todo mundo fazendo, o mesmo destino de todo mundo é o mesmo que você vai ter se você fizer. Cuidado com a maioria, porque quando o povo foi espiar a terra, dos 12, só 2 falou que dava. Cuidado com a maioria, que a maioria que mandou crucificar Jesus. Cuidado com a maioria. Então, primeiro,
Está todo mundo fazendo segundo, não tem nada a ver. Ih, pastor, não tem nada a ver não, você é radical. Olha, se tem uma coisa que eu não sou, é religioso. Os irmãos aqui andam comigo há muitos anos. Foi que eu detesto a falta religiosidade. Que amar os homossexuais, mesmo concordando com eles, sabe, tendo que parar de muita. Correr na igreja, sabe essas coisinhas. Mas, irmãos, santidade é santidade. Aleluia. Eu já vi cliente falando de mentira com cor. Mentira vermelha, branca, amarela e a preta, que é a pior. Falei, onde é que você leu isso? A minha Bíblia diz, a sua também, obviamente, o que diz? Que o diabo é o pai da mentira. O fato não tem nada a ver, irmãos. Inimigos do bem, cruéis, traidores. A gente vive numa época que o camarada que é fiel à mulher, a mulher que é fiel, às vezes vai ser criticado. E eu vou te falar uma coisa, sabe o que uma pessoa falou para mim um dia? Uma mulher, que não existe homem difícil, a cantada é que é maldada. Essa aí saiu lá. Aí eu fui e falei com ela assim, aí ela foi e falou assim comigo. Não sei por que você não funcionou. Eu falei, porque não foi a qualidade de quem deu, mas a qualidade de quem recebeu. Eita. Se você decidir ser fiel, pode juntar todo o inferno. Verdade. Fidelidade é uma decisão. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Eita glória de Deus. Mais amigo dos prazeres que amigo de Deus. É isso que a gente vê hoje. Estou te parabenizando que você está aqui. Você está procurando ser amigo de Deus. Poderia estar no prostíbulo, sei lá, em tantos lugares aí errados, mas você está aqui. Os pastores às vezes precisam ter um pouco de paciência com os jovens. Os jovens estão querendo fazer uma vigília na igreja. Calma, o menino está querendo passar a noite chorando de igreja. Supervisiona, ajuda, manda diácono, incentiva. Vamos uma outra referência aí, Timóteo mesmo, volta um pouquinho aí, 1 Timóteo, capítulo 4. Esse primeiro texto que a gente leu fala do caráter. Esse que a gente vai ler agora fala da apostasia. 4:1. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos, alguns ou todos, apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Eu queria só até aí, não vamos continuar lendo. Apostatar da fé, sabe o que é? A pessoa desistir de servir a Deus. Eu me converti com 16 anos de idade. Eu nunca pensei em desviar. Eu não falo isso aqui para me gloriar. Eu fiz um pacto com Deus. Toda vez que Ele me permitisse falar isso, seria para motivar as pessoas. Tem 24 anos que eu sirvo a Deus. Estou aqui para te falar que é possível. É possível namorar em santidade. É possível se casar virgem. É possível não trair. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. É possível viver a vida cristã 50, 60, 70 anos. Eu não cheguei lá. Mas nos 24 eu nunca pensei em desviar. Glória a Deus. Aleluia. Apostatar da fé, você está aqui hoje buscando o Senhor. E às vezes você fala, quer saber? Quer adorar a Deus, mas quer fazer tal coisa. E se fazer tal coisa aí que pode começar a apostasia. Repita assim: tudo que é grande, começa pequeno. Verdade? Que é um cara que está na casa de recuperação, que já usou de tudo. Às vezes ele começou só com um traguinho de cigarro, cervejinha, etc. Só que traiu, ela não traiu da hora para outra.
Às vezes aquela mulher que passava perto de você e até jogava o cabelo assim. Seu coração batia forte. Aí você ia embora para casa e ficava aqui até na cabeça. Que shampoo que essa mulher. Mas no outro dia, puxa vida, você vai vir amanhã? Vou. É essa empresa mesmo, que seria essa empresa sem você. Sabe como é que eu chamo isso? Chocalho da serpente. Pode acontecer o contrário também, viu, irmãos? Moças, mulheres, principalmente, falta de referência masculina. Ou não tiveram pais ou tiveram pais abusivos. Você pode, muito perigosamente, correr o risco de pessoas quererem te envolver. Homens. Principalmente pelo ouvido. Meu pastor fala desse dia, porque muitas vezes uma pessoa, uma mulher muito bonita, às vezes casa com um homem que não é tão bonito assim. O pastor Josué falou isso. É porque o cara tem lábia. O cara sabe, às vezes o cara sabe realmente envolver uma mulher com palavra. Às vezes ele até é verdadeiro, não estou falando que seja errado. Porque o homem é pelo que vê e a mulher pelo que ouve. Então guarde seu coração da apostasia. Vamos ver um outro grupo aí, em 2 Pedro. Esse grupo aqui fala dos zombadores. Que é um outro sinal. Te recomendo ler esse capítulo todo. 2 Pedro 3. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. 3:3. Tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com seus escárnios, andando segundo suas próprias paixões e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem, como desde o princípio da criação. Porque deliberadamente esquecem de que, em longo tempo, houve céus e por terra, a qual surgiu da água, através da água, pela palavra de Deus, pela qual veio a perecer o mundo daquele tempo, afogado em água. Ora, os céus que agora existem, a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para o fogo, estando reservados para o dia do juízo e a destruição dos homens ímpios. Há, todavia, uma coisa, amados, que não deveis esquecer. Para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Não retarde o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum se perca, senão que todos cheguem ao arrependimento. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrépito e estrondo, os elementos se desfarão abrasados, também a terra, e as obras que nela há serão atingidas. Visto que todas essas coisas vão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento em piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Vamos aplaudir a Senhor pela sua palavra. Foi tudo destruído com água na época de Noé. Agora vai ser tudo destruído em fogo. Os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, tem sido guardado para o fogo, para o dia do juízo e a perdição dos homenzinhos. Nós, porém, aguardamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Então, o que vai acontecer? A igreja vai ser arrebatada. Aqueles que morreram em Cristo vão ressuscitar primeiro. Vamos dar exemplo que tem a irmã aqui, ela é salva em Cristo, e o irmão aqui. Mas vamos supor que ela venha a falecer ou dormir no Senhor. A Bíblia usa muita expressão dormir no Senhor. Então ela está lá, um exemplo, né? Claro, só um exemplo. Uma obreira valorosa na igreja lá, uma adoradora extravagante. Então, de acordo com a Bíblia, ela vai ser ressuscitada antes dele ser arrebatado. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Mas aí o arrebatamento, depois nós, os que ficarmos vivos,
seremos arrebatados para encontrar com o Senhor nos ares e assim estaremos para sempre com o Senhor. Amém? Não vamos falar sobre isso hoje, né? Sobre arrebatamento, escatologia. Mas deixa eu deixar uma dica preciosa para você. Muita gente vive falando, mas estão falando que Jesus vai voltar há tanto tempo, minha mãe falava, minha avó falava. Mas tem um diferencial para essa época que nós temos vivido. Eu gosto de usar o exemplo da chaleira. Quem é que já faz café aqui? Levanta a mão, por favor. Você pode me chamar para tomar um café na sua casa depois. É brincadeira. Existe uma diferença de quando você coloca o fogo e quando a chaleira está fervendo. Essa geração que você vive é janeiro de 2016. Esse é o tempo que a chaleira está borbulhando. Eu não vou ficar falando aqui de tantas coisas que provam isso, mas até o ímpio sabe que nós estamos vivendo os últimos dias. Você viu tanta corrupção, tem se falado de casamento não só entre pessoas do mesmo sexo, tem se falado de casamento até entre irmãos. É verdade. Corrupção, nunca ouvi falar tanta corrupção. Né? Economia do país ferida. Tem se falado até de uma possível terceira guerra mundial. Chaleira e ponto de ebulição. Aí Deus te colocou aqui para você fazer diferença. É onde eu queria chegar, uma parte bem gostosa dessa mensagem para a gente concluir esse entendimento. Paulo fala em Filipenses 3:20: a nossa pátria está nos céus, da onde aguardamos o Salvador, Jesus Cristo. Glória a Deus. Glória a Deus. Pastor, mas eu vivo no Brasil. O Brasil é sua pátria? Sim. Mas é provisória. O céu é a nossa pátria. Quer ver um texto bonito? 2 Timóteo 4. Porque eu não gosto muito também de falar o que o diabo está fazendo. Eu acho que não é justo, né? Eu queria encerrar essa palavra falando o que Deus está fazendo. Né? Seria justo encerrar assim. 2 Timóteo 4:7. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor reto juiz me dará naquele dia. E não somente a mim, mas a todos quanto amam ou amarem a sua vida. Aleluia. Glória a Deus. Glória a ti. Minha pergunta é se você ama. Tem uma diferença de esperar a vida de Jesus e de amar. De amar. Vamos ser sinceros, irmão, nós estamos amando ardentemente. Porque às vezes o crente deseja a morte de Cristo quando o crente tem que empinar. Volta logo, para nada. Mas o seu sentimento, sabe qual tem que ser? De encontrar-se com Jesus Cristo, o seu lindo noivo. Glória a Deus. Irmão, converti para querer ir para o céu com medo de ir para o inferno. Hoje eu não me preocupo o que o céu tem ou deixa de ter. Eu quero ver Jesus. Eu preciso agradecer Ele por ter morrido na cruz por mim. Glória a Deus. Eu quero abraçar Maria, quero abraçar o apóstolo Paulo, mas o primeiro abraço é do meu mestre. A expectativa do céu é Jesus. Aleluia. Isso que Paulo está querendo dizer, amar a sua vida, é desejar estar com Ele. Glória a Deus. Irmãos, você quer saber sobre o céu? Lê Apocalipse 20, 21 e 22. Você vai ver algumas coisas lá. Eu fico encantado, mas nada se compara a Jesus Cristo. Eu queria falar 3 coisas que eu tenho visto que Deus está fazendo. Primeira coisa que eu vejo que Deus está fazendo nessa geração. Deus tem levantado um povo separado, com o coração correto. Não é justo, irmão? Tem muita gente batendo na noite. Eu já fiz isso muito. Facebook. Irmãos, eu sou casado.
Eu não gosto de falar mal da minha mulher. Um homem casado aí, levanta a mão, por favor. Gostaria que falasse mal da sua esposa. Eu não quero, mas ela tem defeito. Você não nega que ela tem defeito. Então, irmãos, entenda que existem pessoas preciosas, pessoas levantando, pregam o evangelho verdadeiro, que realmente não se prostituem, não prostituem a palavra de Deus, que realmente dá a vida pelo evangelho, até no Brasil. Profetas que não se vendem por nenhum dinheiro. Glória a Deus. Existe. Aleluia. Glória a Deus. Meu pastor falou uma coisa um dia, você não precisa concordar, mas isso me levou a pensar. Tem frases que você não precisa concordar, mas ela tem que despertar algo. Ele falou que Deus está levantando uma igreja dentro da igreja. Você sabe para quem entende que quis dizer isso? Uma igreja, dentro da própria igreja, no corpo de Cristo, mas uma igreja com identidade correta. Glória a Deus. Da qual você não pode viver, irmão, cheio somente. Eu já preguei, seja cheio, seja cheio. O livro de Atos fala aqui, ser cheio. Mas eu descobri, na geração de hoje, ser cheio é pouco. Você tem que transbordar. Oh, glória. E é bíblico, pastor. Bíblia. Salmo 23. Unja minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. O dia que você estiver transbordando, você que é mulher, você vai com as mãos como um menino de rua e falar, não, esse aqui não. Eu marco o destino dessa criança. Vamos ficar falando mais de menor abandonado, de trombadina, vamos peçar a Deus que sela o destino dessa criança. Oh, glória. Porque você está transbordando. Um dia eu estava transbordando, eu abençoava até o cachorro. É assim que funciona. Não vai nem precisar ficar falando às vezes sobre, nós vamos mandar missionário para a África, nós vamos passar um vídeo, seu coração vai se envolver. Eu preciso ajudar essa pessoa que está indo para lá. Você entende, irmão? É muito mais profundo. Essa palavra que nós pregamos é maior. O projeto de Deus para você é maior que você. Não deixa uma miséria te condicionar. A gente ama ser formatado, ama caixote. Você não vai pôr Deus numa caixa. Ele saiu dela, que chama Arca da Aliança. Há 2000 anos atrás, ele não tem interesse nenhum de voltar. Talvez mais de 2000, né? É que mais de 2000. Hoje eu estou meditando Abraão. Partiu sem saber para onde ia. Olha o que Deus faz com a gente. E podia falar assim, ó, Abraão, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Deus não trabalha assim. Direção vem durante a caminhada. Ah, mas aí não, pastor, tem hora que eu fico tão perdido. Deus ama que você fica perdido, porque isso cria em você dependência. Aí você vai para o quarto para a terra que eu te mostrarei. Segunda coisa que eu vejo que Deus está fazendo muito precioso nessa geração, levantando casas de oração em vários lugares dessa nação e do mundo. Casa de oração não é um modelo, mas nós estamos cansados de método, estamos cansados de movimento, cansados de evento, de mecanismo, de visão A, visão B. Casa de oração com pessoas que entram num lugar e falam, Deus, eu não aceito essa situação. Eu quero mudança no meu país. Se tiver que orar 2 turnos, 3, 4, turnos, 2. Só em relação ao amor, só em relação à prostituição. Mas principalmente adorar Jesus Cristo. Adorar Jesus Cristo. Ele é a essência de Deus. Amém. Não vou falar muito sobre casa de oração. Mas para quem conhece o trabalho que existe em Kansas City há mais de 16 anos, 24/7, 24 horas, 7 dias da semana, adoração, oração acontecendo, proclamação da palavra. Tem nascido aqui em Belo Horizonte, Betim, tem nascido em Contagem, tem nascido em várias nações, vários estados dessa nação. Muito precioso que Deus está fazendo. Você sabe o que é eu sonho? Você pode sonhar comigo. Antigamente eu compartilhava os sonhos assim, tudo que eu tinha. Hoje em dia eu já penso que às vezes a pessoa não vai ter paciência de esperar ela.
Você tem um sonho. Você consegue imaginar um espaço, às vezes não precisa nem de placa, um ambiente neutro, onde várias igrejas vão lá de 2 em 2 horas para oferecer incenso e sacrifício ao Deus. Oh, glória! Que entra no último que eu gostaria de falar, que Deus está promovendo a unidade da igreja. Quando eu falo de unidade da igreja, eu estou querendo dizer assim, aqui que não existe mais placa, e nós vamos tudo reunir no lugar só. A unidade é olhar para você, independente da igreja que você é, e olhar para você e dizer, você é igreja. Nós temos uma grande obra. O problema das diferenças não pode nos dividir. O irmão, a igreja tem bateria, a outra não tem, nós podemos orar pela nação. Aleluia! O irmão, a mulher senta do lado, o homem do outro. A minha igreja fica misturado, mas nós podemos orar pela nação. Cumprimento a papai do Senhor, Pai de Deus, Pai de Cristo, Pai. Gente, para de perder tempo com essas coisas. A paz chega do mesmo jeito. Pelo amor de Deus. Não é Deus, é Yeshua, não é Yeshua, é Jeová. Chama ele de Pai e pronto. Aleluia! Espírito de religião sai do nosso meio. Nós amamos Jesus. Glória a Deus. Eu vou te desafiar a ser uma pessoa a se desintoxicar. Desintoxicar, sabe o que é? É tudo aquilo que você ouve, tudo aquilo que você vive, tudo aquilo que você até às vezes acha como certo, você levar a luz da palavra. Quero eu te dar uma exemplo. Só um exemplo aqui. Quinta-feira forte. Como é que você leva essa luz da palavra? Pode ser sexta-feira forte, sabe? Oração forte. Não existe oração forte ou oração fraca. Existe uma oração com fé ou sem fé. Há um Deus que é forte. Oh, glória! Te desintoxiquei de uma coisa aí, maravilha. Grande homem de Deus. Existe grande homem de Deus. Porque todos nós, independente do carro que nós ocupamos, todos nós estamos nivelados pelo pé de Jesus. Glória a Deus! Só Ele é grande. Mas pastor, eu já vi a Bíblia chamando João Batista de grande. Mas foi Deus que chamou ele de grande, porque ele era menor. O culto mais importante da igreja, onde estiver 2 ou 3 reunidos, ali eu estou no meio deles. Então, o culto importante é aquele de Jesus. E outra coisa, meu Deus, já estou saindo do tema aqui, eu vou falar. Aleluia! Aniversário, fica dando presente só em data de aniversário, dia da mãe, dia do pai, Natal. Chega num dia que a pessoa não está nem esperando hoje, por exemplo, a pessoa vai estar estranhando. O que você fez de errado? A pessoa vai ficar pensando, era dia do casamento. O dia que eu conheci não é. O dia que nós casamos não é. O dia que nós começamos a namorar não é. Eu já chego e falo logo que eu me lembrei de você. Ah, não. Você vai fazer uma faxina em você. Deixa Deus fazer um dia. Amém. Eu queria só te ler isso aqui. Você sabia que Judas, o livro de Judas fala sobre a volta de Jesus? Interessante. Eu sempre fiquei pensando, por que Enoque não tem um livro na Bíblia? Se o camarada andou com Deus, foi arrebatado de tanto que ele era santo, em Hebreus fala, Enoque foi trasladado para não ver a morte, o que alcançou o testemunho de que agradava a Deus. A Bíblia fala que ele foi arrebatado, que era um de Deus. Você sabe o que é o cara ser arrebatado, ou melhor, trasladado, né? Vou usar essa palavra que ela é melhor. É o camarada está aqui, o está aqui, ó. Sumiu.
Os versículos mais lindos da Bíblia. Andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou. Não viva uma religião, não, irmãos. Viva uma vida de relacionamento com Deus que te fez. Religião não satisfaz, satisfaz só por um pouco de tempo. Relacionamento não. Você entra para o quarto querendo enxergar Jesus, querendo estar com Ele, às vezes em silêncio. Às vezes você vai até cochilar, mas você está ali porque você aprendeu a amá-lo. Você vai obedecer porque você aprendeu a amá-lo, não é porque tem um tanto de regra. Mas o que eu ia falar sobre Enoque? Abre em Judas. Ele não tem um livro na Bíblia, mas ele deixou uma palavra justamente sobre a volta de Jesus. Judas 14. Ele não tem capítulo, né? Só tem versículo. Depois eu vou mostrar para você o versículo que eu prometi, que é o versículo que fala da tsunami. Nós vamos ler isso aqui que você vê falando sobre a volta do Senhor. Quanto a estes, foi também que profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: eis que veio o Senhor entre as suas santas miríades, para exercer juízo contra todos, para fazer convicto contra os ímpios, acerca de todas as obras ímpias que impiamente praticaram, e acerca de todas as palavras insolentes que os pecadores proferiram contra ele, etc. Ele falou, Enoque viu, antes de ser trasladado, há milhares de anos atrás, a volta do Senhor. Eis que eu vejo o Senhor com suas miríades de anjos. Aleluia. Vamos lá em Lucas 21, Lucas 21. Aleluia. Lucas 21. Versículo 25. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, sobre a terra, angústia entre as nações, em perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas. Deixa eu dar uma pausa aqui. Para uma nação ficar perplexa com a onda do mar, será que seria por uma onda normal? Olha o que o texto diz: as nações ficaram perplexas pelo bramido ou agitação do mar e das ondas. Você acha que isso é possível? Se for uma nação normal, uma onda normal, tem ondas no Havaí aqui de mais de 10 metros de altura. Continuando, 26. Haverá homens que desmaiarão de terror pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes do céu serão abalados. Então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. Ora, ao começarem essas coisas a suceder, exultai e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Aleluia. Aleluia. Paulo diz, 1 Tessalonicenses 5: irmãos, não estáis em trevas, para que aquele dia como um ladrão não vos surpreenda. Deus não brinca de ser Deus, o diabo não brinca de ser diabo, então não brinca de ser crente. Sabe o que é viver uma vida eterna sem Deus? Não queira saber. Se é eterno, é eterno. Um ato praticado fora do presente de Deus pode custar muito caro. Eu tenho lido a Bíblia com a minha família. Você, às vezes, tem meninos novos, procura uma linguagem mais simples. Embora meu filho já tenha 17 anos, minha filha vai fazer 15. Lê o Novo Testamento. Mas a gente, cada idade deles, a gente tem lido o Velho Testamento, a gente está no livro de
Terminou Ruth ontem. Não, nós começamos Samuel ontem. Aí, meus meninos, a gente lendo sobre a vida de Sansão, eles ficaram invocados. Eu até brinquei com ele, eu falei, não, Sansão tinha que chamar Sansão, não. Ele tinha que chamar Sansão. Marada dele no colo da mulher. Ai, Sansão, cabelo bonito que você tem, shampoo que você usa. Sansão daqui, Sansão dali, ele era mulherengo. Fala o segredo dos seus cabelos. Ó, se amarrar tal coisa, minhas mãos. Aí eu conheci o meu segredo. Aí quando vinha o grito, os filisteus aí são mentiras, Sansão. Arrebentava aquilo. Né? Você pegar um fio, colocar fogo. Foi indo, até que ele falou assim. Quando falou, os filisteus pegaram ele, furaram seus 2 olhos. Começou a sair fora da presença de Deus, a coisa começa a ficar feia. E uma das primeiras coisas que você perde é a visão. É que eles pegaram ele e colocaram para trabalhar para eles, né? Olha que humilhação. Fizeram uma festa, o cara está lá passando vergonha. Mas o cabelo dele voltou a crescer. Mas você consegue imaginar o cabelo dele crescer? Quando que ele foi abusado? A nível de trabalho, a nível de ter que ficar seguindo espetáculo para os homens. Aí ele mandou alguém guiar ele, colocou ele entre as 2 colunas, aquele monte de gente lá em cima, que eram pessoas bem assim, né? De título na época. Diz que ele matou mais pessoas no dia da sua morte do que ele. E eu queria encerrar com essa palavra. Você que escreve a história da sua vida. Sansão não está demais, meu irmão. Isso que eu estou falando é por exemplo. Essa geração é a geração do. Qual é o seu nome? Maurício, a geração do Joseph, a geração da Thaís, Luiz, Pastor Hélio, Eliene, a geração, cita o seu nome, essa é a sua geração. Você não pode dar caneta para o diabo, não pode dar caneta para ninguém escrever sua vida. Você tem que escrever sua história com Deus. Meu livro dos reis é assim, e fez o que era reto aos olhos do Senhor. Aí vinha do rei, e fez o que era mal aos olhos do Senhor. Vinha do rei, e fez o que era reto, fez o que era mal. E aí? Agora está na sua mão. Se Deus fosse escrever uma Bíblia a seu respeito, o que ele diz? Vamos fechar nossos olhos, vamos orar. Imensamente honrados, estar aqui ministrando. Agradeço ao pastor Hélio pelo carinho, a confiança. Pastora Lília, pastor João, os demais pastores envolvidos nesse projeto. Se envolva nesse culto que tem essa característica mesmo. Às vezes você vai ouvir coisa que vai doer. A gente quer que você seja salvo. Não adianta a gente fazer um tanto de coisa e perder o melhor da festa, que é morar eternamente com Jesus. Amém. Aleluia. Queria estar orando agora, como prometi para esse estudo. Levante sua mão onde você está aí, eu queria orar por você. Senhor Deus, eu quero colocar a vida desse irmão, dessa irmã, que tem estado numa escola particular, pública, que tem estado na faculdade, fazendo algum tipo de curso, pré-vestibular, coisa desse tipo. Coloca a mão no seu coração agora, eu queria orar por você, especificamente. Guarda essa pessoa. Guarda essa pessoa. Guarde o seu coração. Que não seja contaminado pelo ambiente que ele estuda, mas que ele contamine. Que ele seja uma influência. Põe a mão na sua cabeça agora. Profeticamente eu quero declarar. A sua mente não se contamine, não se suje com nada que vá contra a palavra de Deus. Eu te abençoo. Para que você entre ali não como derrotado, não como um Zé Ninguém, mas como embaixador de Deus. Que tem a mensagem do reino, que tem a palavra viva
redentora de Jesus Cristo. Em nome de Jesus eu te abençoo. Eu quero também orar, Pai. Você estabeleça, guarda os teus profetas, guarda aqueles que têm feito diferença nessa geração. Abençoa as casas de oração que têm se levantado. Os pioneiros, abençoa-os também. Em nome de Jesus. Que nesse tempo nós sejamos diferencial na vida das pessoas que estão à nossa volta. Quero abençoar a vida de cada homem, cada mulher, cada jovem, cada adolescente. E pedir guarda o nosso coração. Tua palavra diz: salvados dessa geração perversa. A geração é perversa, mas nós temos um Deus. A palavra diz: homens dos quais o mundo não era digno. Eu oro nesta noite que nós sejamos esses homens, Pai, que o mundo não é digno. Como Enoque, o Senhor me falou assim: se for para morar aqui no céu, ou na terra não faz diferença, então vem, irmão. Chuva. Para de querer arrancar um sorriso, aplauso dos homens. É o Deus que tem que te aplaudir. Às vezes quer ser elogiado por homens, é Deus que tem que te elogiar. Quem elogiou já foi Deus. Vê Satanás, um homem íntegro, temente a mim, que se desvia do mal. Em nome de Jesus, Pai, que nós façamos a diferença maior que os nomes que a Bíblia menciona. Porque a unção que fica, ela é maior do que a que ficou para trás. Se acaba de Elias tinha o dobro da unção, é porque o Senhor espera mais das gerações futuras. Se o Senhor fala que nós faremos obras maiores que o Senhor, então nós aceitamos esse desafio. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Se a chaleira está fervendo, muito obrigado por nos confiar esse tempo para a gente ser salvo. Em nome de Jesus, nós te oramos e agradecemos. Deus abençoe as graças. Mais duas situações. Tem alguém aqui essa noite que, por algum motivo, por uma falta de oportunidade, vamos dizer assim, não entregou sua vida para Jesus? A gente gostaria de orar por você juntos. Então, para que a gente pudesse estar orando, se você quer entregar o seu coração para o Senhor, levante a sua mão de onde você está. É muito importante essas palavras que o pastor ministrou, porque elas trazem todo o sentido e a conotação de alguém que está esperando alguém pelo qual fez uma aliança. Quem vai para o Senhor é a noiva dele. E a noiva tem compromisso e está comprometida. E a gente tem como cultura gospel, vamos dizer assim, essa possibilidade no culto, onde as pessoas que não têm uma aliança com Deus ainda podem fazer, porque é uma bênção. Amém? Tem alguém? Tem você?